De todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor, que eu posso estar aqui juntamente com vocês. Vocês sabem que aqui nós não falamos de placa de igreja, e é importante a gente sempre falar isso, para que você receba a mensagem da cruz, daquilo que o Senhor nos dá ao coração, o seu Espírito nos revela, para que nós possamos passar da sua palavra, para que você seja preenchido por essa palavra no meio da semana. Talvez você não tenha o tempo de estar na casa do Senhor, a igreja, então você recebe essas mensagens, essas palavras minhas e de tantos outros, né, que eu sei que você vai sendo alimentado. Sempre o cuidado de guardar a palavra, reter o que é bom, ver de onde é a fonte, assim como a minha, para que você que recebe essa mensagem, esse vídeo, entenda que nós somos servos do Senhor. E falamos de um Cristo vivo, poderoso, que veio a essa terra, morreu, ressuscitou, preparou uma grande morada para nós e nós estamos caminhando debaixo da obediência do Senhor para estarmos com Ele na eternidade. Jesus, Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, ao que é exaltado, ao que permanece firme e fiel para conosco, abençoando e a sua graça sempre nos sendo a graça que basta para que nós possamos estar de pé. Boa noite, que o Senhor abençoe você. E hoje nós temos uma palavra da parte do Senhor, que está no livro do Salmo 126, aonde ali nós podemos ver a alegria do Senhor, um povo, né, que havia voltado de um tempo de repreensão, de estar como escravos, e aí começa a fluir aquilo que o Salmo nos fala com muita verdade e que nós louvamos ao Senhor por causa deste Salmo precioso, o Salmo 126. Mas eu quero convidar a você que está neste momento conosco aqui ao vivo, que você depois compartilhe esse vídeo, que você faça esse vídeo chegar, seja um anjo, seja um instrumento de Deus. Não se preocupe, porque o Senhor tem a sua maneira de agir, né? Quando você envia e compartilha um e-mail, é importante para o YouTube. Quando você faz comentários, quando você diz que o que você está ouvindo é bom, o YouTube então vê isso, ele continua em que tudo que nós falamos não é pejorativo, mas é uma coisa boa, é uma coisa que fala de uma verdade única, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua volta, né, todos os ensinamentos que Ele nos deixou para uma conduta de vida nesta terra, que estamos de passagem aqui, né? Então é muito importante os seus comentários, é muito importante quando você compartilha para muitas pessoas, usa o seu network. Às vezes você fala assim, a pessoa nem vai olhar, não pense isso. Deus, nos seus propósitos, faz de repente 1 minuto que ela ouça ou veja o vídeo. Aquela palavra, naquele momento, vai servir para ela. Eu tenho certeza. Porque Deus, Ele age desta maneira, não é verdade? Então, eu quero orar com você. Se você estiver aí na sua cozinha, você chegou do seu trabalho cansado, está na sala, vai nos ver em um outro momento. Você parou, chamou a sua atenção. Você vê que eu não uso o marketing de trazer algumas coisas assim para alertar. Ei, não passe esse vídeo, não que isso é errado, pelo contrário, isso é muito bom. Chama a atenção da pessoa. Aqui nós preparamos uma palavra, todas as terças e quintas. Nós temos um ministério, nós temos as nossas igrejas, os pastores estão com as portas abertas. E nós estamos aqui, nessa célula, aos domingos de manhã, aqui com você, pelas redes sociais, para que a palavra de Deus permaneça, né, presente com você. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém, Bárbara. Deus abençoe você. Vamos fechar os olhos. Vamos pedir que Deus traga revelação, fale ao nosso coração. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus. Nós invocamos o Teu nome que é precioso, a Tua doce presença que está dentro de nós, está no ambiente em que estamos, na casa dos Teus filhos que já estão ao vivo comigo e naqueles que vão nos ouvir em outro momento. Espírito Santo, eu quero lhe pedir a Deus que haja, Senhor, a liberação desta palavra ao coração dos teus filhos e que ela encontre um coração como uma boa terra, onde esta palavra seja semente e ela possa frutificar e eles possam aplicar esta palavra para que eles tenham frutos preciosos.
Obrigado porque até aqui a tua graça, né, trouxe para nós a segurança, o Senhor trouxe ao retorno para os seus lares, o Senhor nos abençoou. O dia pode ter até começado ruim ou com algumas armações do nosso inimigo, mas o Senhor desbaratou todas elas. O gigante caiu por terra, pois maior é o que está conosco. E é nele, a nossa confiança está nele, a nossa esperança está nele, a nossa força está nele, tudo vem dele. Ele é o único a ser adorado em todos os momentos, seja em uma igreja, seja em um momento como este de leitura, seja em reunião, quando você está com alguém, falando dos propósitos de Deus, o nome dele é exaltado, ele é maravilhoso, o nosso Jesus, o nosso Cristo, o seu Espírito Santo, nós louvamos e adoramos a ele, a este Deus poderoso. Nós nos agradecemos pela oportunidade de fazermos parte do reino celestial neste momento, o reino de Deus aqui na terra, para depois vivermos a eternidade com o Senhor. Que você tenha este momento de reflexão desta palavra e retenha aquilo que é importante ao teu coração e receba a orientação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro dízimos e ofertas daqueles que fazem parte da nossa comunidade, as nossas igrejas. Dê a eles, ó Deus, a medida que está na tua palavra e que eles conhecem, eles vivem exatamente aquilo que o Senhor dá, de uma medida poderosa, abundante, recalcada, né, transbordante lhe dará o Senhor, quando você na sua disponibilidade, na sua liberdade em ofertar, entrega a casa do Senhor, em obediência ao seu dízimo, que o Senhor multiplique e repreenda o devorador, e que você possa viver muito, muito, cada dia mais natural do Senhor, quando você é obediente ao Senhor. Que o Senhor também toque sobre a tua saúde, naquilo que você está clamando ao Senhor, diagnósticos ruins, né? Doenças que já são diagnósticos de morte, medo de fazer exames, ou também já no seu corpo que não lhe pertence, mas alguma dor que esteja te incomodando, uma dor reumática, uma dor no sangue, né? Diabéticos, as pessoas que têm lúpus, as pessoas que estão diagnosticadas com doenças que elas trazem dificuldades muito grandes, né? Então que seja retirado da tua vida. O Senhor te conhece. E se você está clamando, é no nome de Jesus. Você sabe que este nome é poderoso. E a Ele deu autoridade, o nosso Deus. E Ele passou para mim e para você autoridade, para repreendermos toda e qualquer ação contrária. Por isso repreenda em nome de Jesus toda esta dor que possa estar no seu corpo, seja qual o sintoma e seja qual for a sua origem, nós a repreendemos e declaramos fora do teu corpo, em nome de Jesus Cristo. Receba o alívio que você precisa em fé, com fé, crendo que o Senhor toca, que o Senhor pode, e Ele está aí com você, assim como está comigo aqui. Que o Senhor te abençoe, guarde e te proteja, para que você receba da parte dEle, né? Tenha sabedoria, tenha sua mente aberta para entender o recado do Senhor nesta noite, porque eu sei que nós nos alegraremos diante do Senhor. Eu oro desta maneira e agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo, você que está chegando agora e você que vai receber este vídeo. Eu quero falar com você algo que está no Salmo 126. Ele é cantado, ele é conhecido, ele é pregado, não é? E a gente se alegra diante do Senhor quando vê a forma que Deus opera, porque Deus, ele faz grandes coisas, Deus age de maneira sobrenatural. Quem já viveu aí o sobrenatural do Senhor? Quem já viveu algo poderoso, que você olhava e falava assim, impossível para mim, impossível para o homem, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, para Deus, nada é impossível. Amém? Salmo 126, abra comigo lá. Nós vamos falar um pouco sobre este cântico, desse tempo de peregrinação que o Senhor fala conosco. Salmo 126. Olha o que diz lá. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim,
Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Que palavra preciosa! Que palavra que só por si lida, ela traz a mim um sentimento de alegria profundo, um sentimento de que o Senhor de fato cuidou, de que o Senhor guardou, enquanto você faz, o seu clamor, enquanto você saía no seu choro, na sua luta e na sua dificuldade, ou até mesmo neste momento, o Senhor fala comigo e com você. Ele conhece o seu clamor, Ele sabe das suas aflições, Ele conhece exatamente o que você está pensando agora, naquilo que você vai tentar fazer, às vezes sem o consentimento dele, ou de repente com uma atitude que não veio da vontade de Deus. E muitas das vezes nós somos prejudicados, de sermos assim, muitas das vezes ansiosos, querendo fazer as coisas acontecerem e não ouvir a voz do Senhor. O Salmo 127 continua falando coisas tremendas, e ele diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Nós somos filhos do Senhor, não de carne, mas pelo Espírito, pela fé, porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E nós o servimos, e por isso há uma celebração da família. Você pode imaginar a cena, eles estavam cativos na Babilônia, e os 70 anos que eles ficaram ali cativos, eles voltaram a Sião, ou seja, voltaram a Jerusalém, voltaram. E o Salmo 126 diz claramente que eles os fizeram isso se alegrando no Senhor, porque estavam de novo à sua casa, porque estavam de novo, no meio daqueles que são seus, e principalmente sabendo o que o Senhor fez para com que eles pudessem ser livres, libertos. É muito importante nós sabemos que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Isaías 44, 28, a palavra do Senhor fala assim, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Aleluia! Jerusalém novamente habitada, Jerusalém novamente elevada, onde o Senhor habitará, diz aqui o texto de Isaías, onde as ruínas seriam restauradas. E Deus, porque Deus é assim, Ele faz grandes coisas. Quando você confia no Senhor, Ele faz grandes coisas. Amém? Glória seja dadas ao Senhor. O impossível para você não é para Deus. Ele faz grandes coisas. E o que ele fez aqui? O que o Senhor fez aqui? Usou a vida de Ciro. Tomou Ciro, que era uma pessoa que no primeiro momento, não era da parte do reino de Deus. 45:1 de Isaías diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não tem nenhum outro. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz
causa desgraça. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Certamente Deus está com você e não há outro, e não há nenhum outro Deus. E é tão importante nós vermos Deus agir, fazendo grandes coisas como fez com o rei Ciro, que perseguia, que não era da parte do povo de Deus, como ele diz aqui, mesmo que você não tenha me admitido, Deus falando, e a Ciro, mesmo assim, você vai saber que não há outro Deus, eu vou te usar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, para que Jerusalém e o templo possa ser reconstruído novamente, e que meu povo volte à sua terra natal, a Sião. Deus levantou Ciro para que ele fosse liberto. Deus vai levantar nesta noite, através do seu poder, do seu Espírito, o que for necessário para que você seja liberto das ações espirituais, dos seus vícios, que Deus está sempre olhando o seu filho, o seu Espírito por mim e por você, para que você seja liberto desses vícios, e que você viva o milagre de Deus, e que na sua mente venha apenas o poder do Espírito Santo de Deus, e você resista ao inimigo. Jerusalém seria construído, e você será construído, porque Deus está com você, e nunca te desamparou. Ele faz para mim e para você. Deus realiza além do que você pode imaginar ou pensar, diz o apóstolo Paulo. Você planeja, você estipula, e ele faz além. Ele multiplica. Jesus multiplicou. Jesus fez coisas tremendas. O nosso Deus faz coisa tremenda. Deus estabeleceu o maná, serviu ao seu povo, faz coisas grandes, coisas extraordinárias, né? E é por isso que o diabo quer matar, quer roubar, quer destruir. Mas o nosso Deus, diz o texto lá em João 10:10, ele veio para me dar vida e vida abundante. Só um minutinho, eu estou com um cisco nos olhos. E por causa disso, que ele quer te dar vida abundante, ele faz grandes coisas. E ele mudou? Não mudou. Ele está aqui. E o que você precisar dela, Rié, Axé, Rié, eu falo muito disso porque é tremendo a tradução disso. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você precisa. Eu não sou um rito, eu não sou um conceito, mas eu sou presente. Na hora que você precisar de mim, eu farei grandes coisas por você. O que você achava que não era possível, eu sou Deus que posso fazer isso, diz o Senhor, e você sabe disso. É por isso que o teu choro, aquilo que você tem colocado no seu tempo de angústia, e que não tem visto resposta de Deus, nem pelos homens, não tem visto nenhuma direção, nenhum conselho, e acha que tudo então acabou, porque você não consegue sair do seu problema. Mentira do diabo. Deus está anulando nesta noite, se você crê, e te dando a condição dele se mostrar como grande Deus, o que faz grandes coisas, para que você possa viver o seu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Ele é poderoso para mudar a tua história. Ele é poderoso para te levantar nesta noite, para te trazer alegria em meio a tanta tristeza e notícias ruins, para fazer o gigante cair nesta noite, em nome de Jesus, seja ele qual for. Deus fala contigo nesta noite, porque assim como aquele povo que viveu 70 anos no cativeiro, foi transportado novamente, e Deus usou um ímpio, Deus usou uma pessoa diferente, Deus usou o rei Ciro, e colocou assim, ele é meu ungido, ele vai abrir as portas, ele vai fazer isso, eu estaria adiante, planeando os caminhos, acertando, para que vocês possam chegar aonde tem que chegar. Olha o que Deus está falando conosco, ele vai aplanar o caminho tortuoso, aquilo que você está vendo aí, está difícil, né? É pedregulho, é pedra, é buraco, mas vai ser aplanado, e cada situação que está vindo contra a tua vida, ficará aplanado, ou seja, vai ficar reto, para você passar em honra, e poder celebrar e festejar, porque o cativeiro acaba da tua vida, seja qual área que for, nesta noite em fé, se você tiver fé, se você clamar como diz o texto, né, chorando, você vai fazendo isso acontecer, e é uma verdade, o Senhor faz isso com cada um de nós, ele é o Deus que faz grandes coisas, como diz o Salmo 126, e é por isso que você
né, semeia com lágrimas, mas com cânticos você vai colher. É por isso que você, né, sai chorando, lançando a sua semente, e grandes feixes você vai colher, porque você confia no Senhor. Você não desiste, você não para. Amém? Então esse é o Deus. Por que Deus faz grandes coisas? Para que você possa viver na graça dele, no poder dele, e viver o que mais de precioso nos planos dele ele tem para você. Tem luta? Tem. Tem propósito de Deus? Tem. Mas para cada propósito e o resultado final tem um procedimento, tem um processo. E muitas das vezes você não quer pagar o preço do processo, quer atalhos, quer pular etapas. Não funciona assim com Deus. Teu resultado, a tua bênção e o teu projeto que está liberado, os planos de Deus, vai acontecer, mas tem um processo. E nesse processo ele te cura, ele te limpa, ele te exorta, ele te mostra, ele te edifica, ele te dá sabedoria. É um processo onde você cada vez mais vai se aperfeiçoando diante do Senhor. Por que Deus faz grandes coisas? Porque diziam entre as nações, aquele povo, a sua reputação, e Deus mudou a reputação daquele povo. Deus mudou aquilo que eles falavam, e a reputação daquele povo perante, né, as nações foi restaurada. Receba em nome de Jesus. A tua vergonha se transformará em dupla honra. Deus vai restaurar tudo aquilo que para você é tido como vergonha. As nações, as pessoas vão enxergar que Deus é por você e que você está sendo restaurado. É o tempo de Deus agir e ninguém podia impedir. Eu declaro que é tempo de Deus agir na tua vida. Ninguém pode impedir. Se Deus é por você, se Deus é por nós, quem é contra nós? Você crê nisso? Você acredita nisso? Dá um glória a Deus e declara: se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Eu chegarei ao propósito que foi designado por Deus. Eu tomo posse desta palavra. Eu declaro a vitória. Eu trago à existência o que não existe. Eu declaro o meu milagre nesta noite em nome de Jesus. Era tempo de Deus agir. E Deus agiu. Após 70 anos, a sorte daquele povo foi mudada. Eu não sei o tempo que você está chorando. Eu não sei o tempo que você está aguardando. Eu só sei dizer que logo, logo Jesus está voltando para levar os seus. E tudo isso vai acabar, esse sofrimento, esse choro, essa dor. Mas se Deus tem propósito para você viver neste tempo, pela fé, se você declarar, se posicionar, tomar posse, não aceitar a afronta do inimigo e contra, né, na ofensiva, aliás, e atacando o inimigo, atacando as suas ideias, atacando o seu poder, as suas brechas, ele cai por terra, porque ele não pode vencer aquele que está em você. E se você está nele, se você está com Cristo, você é mais do que vencedor, diz a palavra. Deus, ele faz com que as reputações mudam. Lembra de Sírio, do povo sírio e Eliseu? Deus mudou a reputação de Eliseu. Lembra de Daniel, com referência ao rei Nabucodonosor? Deus mudou a reputação, né, de Daniel. Assim será sobre a tua vida, na sua caminhada. Você vai deixar uma história de bênção. Mas e o passado? O que aconteceu? Deus apagou isso. E se as pessoas ainda querem ver a tua destruição, se você se arrependeu, confessou, vive uma vida com o Senhor, Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem algumas situações que a gente caminha, como diz o texto, e começa a semear com lágrimas. Há um segredo, muitas das vezes, de você conquistar as coisas. É quando você, de fato, vai aos pés de Jesus e você encontra ali um local, um lugar, né, onde você pode chorar aos pés de Jesus. O que a palavra de Deus fala? Daniel, capítulo 9. Eu quero ir com você lá. Ezequiel e Daniel. Ezequiel 9, lá diz, amém? Na oração de Daniel, que ele chorava na presença do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso, é perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Por isso, voltei-me ao Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Ele entrava na presença do Senhor 3 vezes ao dia. Leia lá Daniel 9, e você vai ver o grande Deus poderoso,
o Deus temível, o Deus das nações, fazendo com que Daniel se prostrasse e aí fazendo com que entendesse que maior é o Deus que ele servia, e ele sabia muito bem, e por isso ele chorava. Daniel 9 fala exatamente disso, que ele pôs-se a prantear, ele pôs a chorar e a clamar pela libertação do povo. E Deus deu a libertação. Salmo 137 diz que o povo chorava pela liberdade. E é verdade, leia lá o Salmo 137. A palavra do Senhor está repleta exatamente disso. Segunda Crônica 7,14 diz: se o meu povo se humilhar, orar, clamar, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, entregarei aquilo que é devido ao meu povo, porque ele busca o Senhor. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a bênção do Senhor. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então, aqui você vê no Salmo 126 que o povo clamava, que o povo chorava, que o povo se deliciava, entendendo que o poder estava em clamar, em buscar ao Senhor, em viver a bênção do Senhor. Isso é muito importante que você entenda e reaja. E faça com que, assim como este povo fez, faça você também. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de que o seu cativo vai ser quebrado, a sua escravidão vai ser quebrada. E você vai viver a bênção do Senhor. É uma palavra muito simples, curta, só um minuto. Coração, mas ela faz com que você saiba que é importante você se alegrar diante do Senhor, porque Ele é um Deus poderoso. Quero voltar aqui no texto do Salmo 126 e dizer a você como é bom viver debaixo da herança da graça do Senhor, a felicidade, o trabalho, o sucesso, a obediência a Deus. Bem-aventurado, diz a palavra do Senhor, felizes são quem? Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que estão debaixo da presença do Senhor. Eles vão viver bem, eles vão viver em meio a tanto caos e tanta dificuldade. Mas quando você teme ao Senhor, feliz é você que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz, você será próspero, a sua mulher será uma varoa como uma videira frutífera, os seus filhos, serão como brotos de oliveira. Diz o Salmo 128 aqui, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você seja próspero e você viva todos os dias da sua vida e que haja paz na sua vida. É o que o Salmo 128 diz. Por quê? Porque você se voltou a ser este povo que nesta noite vai, mesmo chorando, mesmo você plantando a sua semente com choro, você vai viver a bênção do Senhor. Mesmo que você semeie com lágrimas, você se alegrará diante do Senhor e você voltará com muitos feixes, com feixes grandes em tuas mãos, porque Deus é maravilhoso. Esta palavra que Deus me deu é uma palavra curta, mas a palavra do Senhor, ela diz que Ele vai nos enviar a luz para nos guiar à verdade, para guiar a nossa vida no caminho correto, no caminho verdadeiro. Está lá no Salmos 43. E quando eu observo tudo isso, entendo tudo isso, eu vivo o melhor de Deus, porque eu obedeci ao Senhor. E ao obedecer ao Senhor, eu vivo exatamente as promessas que Deus me dá. Assim como Jesus enfrentou o inimigo com o apoio do Pai, o nosso Deus, assim nós enfrentamos, porque a graça do Senhor nos basta, o poder e a autoridade foi nos dado, e Ele e o seu Espírito está conosco, nos apoiando, fazendo com que nós possamos enfrentar verdadeiramente todas as coisas. Olha o que diz em João 5,19. Jesus viveu de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Significa que ao receber Jesus, ao fazer parte desta família poderosa, ao ver a manifestação do poder de Deus no Filho, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou, porque se assim fizermos, porque vimos o que Ele fez, Ele nos ensinou, nós teremos a vitória e a garantia de que todos os males e todas as intenções do inferno caem por terra em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor,
Nós temos a certeza que o Senhor sabia que Deus não te desampararia e que não iria falhar. E assim é a nossa certeza, Senhor, nesta noite, de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está ao nosso favor, de que o Senhor é o nosso general, de que o Senhor está à frente, nos tomando pela mão direita, endireitando os nossos caminhos e estabelecendo para nós coisas preciosas. Porque sabemos que o Senhor não enfrentou o inimigo sozinho, Deus estava contigo. Nós não enfrentaremos o inimigo sozinho, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é por isso que isso nos dá força, para entendermos que estamos com aquele que é vencedor invicto e que nos fará viver aquilo que foi planejado, os princípios e os propósitos de Deus em nossas vidas, os planos de Deus para cada um de nós. Sabemos que na caminhada haverá algumas dificuldades, que nós vamos passá-las, que nós vamos vencê-las, mas isso é importante para que haja amadurecimento, amém? Mas é importante muito mais do que o amadurecimento, é saber que o Senhor é conosco, de que o Senhor não desampara, de que o Senhor faz com que o choro cesse. Chorou a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Plantou com lágrimas, semeou com lágrimas e com choro, mas vai colher grandes feixes e vai colher a semente com alegria, porque o Senhor é contigo e o Senhor está com você. Eu quero que você pense exatamente nisso do que aconteceu no Salmo 120. Depois que saíram do cativeiro, Deus usou um rei e disse: mesmo que você não me admita como Senhor poderoso, todos vão saber que não há outro Deus, porque você vai ser usado para fazer com que as portas sejam abertas para a reconstrução, para o encaminhamento daquilo que já é o meu propósito para aqueles que são os meus filhos. Ninguém pode amaldiçoar quem é abençoado. Ninguém pode ir contra você se você pertence a Cristo. Mas as lutas estão aí, que você está na terra. E o inimigo quer matar, roubar e destruir você em todo o tempo. Mas Deus é mais do que o inimigo, você sabe disso. Ele é o Todo-Poderoso. E ninguém vence a batalha se você estiver do lado de Jesus. Por isso, tome um posicionamento. Coloque-se diante do Senhor, mesmo que for chorando, mas coloque dele, faça ser reconhecido a sua súplica, a sua oração, o desejo do teu coração, e peça a Deus para que a vontade dele manifeste na tua vida. Dê os sinais. Nós terminamos o jejum, no comecinho do segundo semestre, falamos de Gideão, e uma das coisas que Gideão aproveitou e viveu bem foi o sobrenatural de Deus. Se o Senhor é comigo, me dá um sinal, esta lã aqui, Senhor, que eu vou colocar, que ela amanhã possa amanhecer totalmente molhada, e em volta dela toda a terra seca. Depois Deus mostrou o sinal para ele, mas mesmo assim, ele falou: Deus, então, mais uma vez, para que o Senhor confirme que o Senhor estará comigo e que eu não terei nenhum problema, toda a terra ao lado esteja molhada, e somente essa porção de lã esteja seca. E o Senhor mandou o sinal. Ele viveu a manifestação deste milagre, ele viveu o poder do sobrenatural de Deus. Assim somos nós. Deus não mudou, não vai mudar, vai continuar o Deus que nos traz milagre e resgate. Toma posse desta palavra na tua vida, alegra o teu coração, você que teme ao Senhor, você que anda nos princípios do Senhor, e está passando por alguma luta ou dificuldade, confia no Senhor. Ele vai te livrar desta situação, mas tome um posicionamento nesta noite e diga ao Senhor: Senhor, eu necessito, se preciso for de um sinal, para saber que o Senhor estará comigo nesta batalha, neste processo, nesta solicitação que eu estou pedindo, nesta mudança, naquilo que está acontecendo, neste cenário da minha vida, para o bom ou para o ruim, que eu sei que o Senhor está comigo, e o ruim vai cair por terra, e o bom vai ser restaurado, e eu estarei novamente aos pés do Senhor, fortalecidos, porque Ele é o meu Deus. Entenda, Deus tem nos seus propósitos algo para edificar a tua vida, para que você não apenas ande, mas que ao andar você veja como Deus manifesta as proezas de Deus, as coisas lindas do nosso Deus, através do seu Espírito Santo, dia após dia, movimentando céus e terra em favor da tua vida, para que você fique de pé, para que você, ao trabalhar, volte em segurança, esteja em sua casa. Deus é esse Deus que pode fazer e faz tudo isso por você. Precisa com que você entenda e entregue a Ele as suas vontades e permita que Ele conduza para você viver o que Daniel viveu, o que tantos profetas viveram e o que nós vivemos, e você também, quando você confia 100% no Senhor. Esta palavra
é para que você alegre o teu coração nesta noite, porque o cativo caiu, a escravidão foi embora, e o Senhor está fazendo com que haja risos nos teus lábios, de tudo aquilo que você já pelo mundo espiritual, trazendo à existência, já está